Viva a Independência ou Morte reproduz a visão do artista paraibano Pedro Américo sobre o Grito do Ipiranga. E apesar de ter sido pintada 66 anos depois do 7 de setembro de 1822, a obra é a referência visual mais importante daquele momento decisivo para a nação brasileira, que teve como protagonista a figura impetuosa do príncipe regente Dom Pedro, que se tornaria depois o primeiro imperador do Brasil. Por aqui, o monarca ficou conhecido muito mais por sua atribulada vida pessoal com as amantes do que pelos feitos como rei. E ele passou de herói a vilão quando abdicou do trono 9 anos depois da independência. Mas em Portugal, Dom Pedro é um personagem diferente daquele que habita o imaginário dos brasileiros. A partir dessa ideia do bicentenário, mostrar as várias faces de Dom Pedro. O Dom Pedro que no Brasil foi herói e que depois se tornou vilão, e o Dom Pedro que chegou aqui e derrotou o irmão em uma guerra e deu o trono para a filha. Inclusive, um detalhe interessante, a filha, que vai ser rainha de Portugal, nasceu no Brasil, ou seja, nós vamos ter uma rainha de Portugal brasileira, que é a Maria da Glória, aqui conhecida como Maria II. O filho do imperador Dom João VI nasceu em 1798 neste quarto, no Palácio de Queluz, em Sintra, onde também morreu, aos 36 anos de idade, vítima de tuberculose, em 1834. Ainda hoje, o local é preservado. Uma das passagens mais curiosas sobre Dom Pedro tem relação direta com Porto, cidade ao norte de Portugal. 7 de setembro de 2022, vão completar 200 anos da independência do Brasil. Nós aproveitamos e viemos conhecer aqui em Porto essa igreja, onde está depositado o coração de Dom Pedro I, que aqui em Portugal era conhecido como Dom Pedro IV. Daniel Martins é historiador e professor piauiense que faz mestrado em História Contemporânea na Universidade do Porto. Aqui, ele pesquisa a vida do rei soldado, que é como Dom Pedro ficou conhecido em Portugal. Daniel esteve comigo na Igreja da Lapa. A cidade do Porto foi uma das poucas cidades que não foi invadida pelas tropas miguelistas, que assim era chamada, as tropas de Dom Miguel. Nesse contexto, o que é que vai acontecer? A cidade do Porto foi uma cidade de resistência. Inclusive, boa parte da cidade do Porto, que hoje chama de invictade, vem daí. Eles terem sido, na verdade, invencíveis, ou seja, eles não foram, na verdade, derrotados. E o Dom Pedro, como aqui foi o ponto de partida para a conquista de Portugal e a entrega do trono à filha, ele resolveu, ainda em vida, próximo da morte, que naquela época você sabe que se morria, né, entre aspas, né, a pessoa basicamente morria em casa, então ele vai dizendo para as pessoas o que é que ele desejava. E ele chamou a Amélia, sua esposa na época, e disse que queria que o coração dele fosse entregue à cidade do Porto. E posteriormente ela vai trazer para a Igreja da Lapa, porque era um local que ele frequentava, que ele assistia missas, e hoje está aqui, de certa forma, esse grande fato histórico que é muito importante para Brasil e Portugal. A cada 10 anos acontece a cerimônia para a retirada do órgão. Essas imagens são da última vez que o coração foi exibido, em 2015, sob comando do então presidente da Câmara, que é correspondente ao prefeito das cidades brasileiras. Para chegar ao coração de Dom Pedro, são necessárias 5 chaves. A primeira retira a placa de metal fixada na porta do monumento. As seguintes abrem uma rede por trás da placa, depois a urna, até a última, que dá acesso a uma caixa de madeira e depois outra de prata. Por fim, o recipiente de vidro onde está depositado o coração. 6 pessoas participam desse procedimento, cujo objetivo é trocar a mistura de formol usada para conservar por mais tempo o órgão do imperador. O ritual mostra a veneração que os portuenses e a história têm para com Dom Pedro em Portugal. A ideia é justamente a gente mostrar que existe um ser humano dentro daquele ícone da história, dentro daquele mito. E o Dom Pedro foi uma pessoa que passou por isso. O Dom Pedro viveu quase 36 anos.
quase 36. Então, quando ele morre, ele estava prestes a completar 36 anos. Desses quase 36 anos, a gente deve dizer que ele passou 23 no Brasil e 12 e alguns meses em Portugal. Logicamente que divididos, porque ele vai para o Brasil com menos de 10 anos de idade. Ou seja, então ele foi muito mais brasileiro do que português. E isso, de certa forma, ele ficou meio dividido, porque em dados momentos da história do Brasil, ele foi criticado por ser português. E aqui, quando retornava, por ter passado muito tempo ao Brasil, por não ter deixado o Brasil e ter vindo com o pai, Dom João VI. Ele nasceu, tá certo, no Palácio de Queluz e vai morrer no Palácio de Queluz em 1834, mas conseguindo o feito de deixar os dois filhos nos dois tronos, Dom Pedro II no Brasil e aqui no caso, né, Dona Maria da Glória, que seria Dona Maria II. Então ele era um estrategista, não era esse Dom Juan só. Ele foi na verdade um grande estrategista, considerando que também boa parte da sua educação ela não teve um tanto benefício em virtude dele ter passado um período em que a corte portuguesa saía daqui fugida, então isso atrapalhou um pouco, mas ele se destacou muito também. Ele por exemplo, ele chegou a reger uma orquestra quando ele retornou na França, então foi visto como um imperador de destaque. E o destaque dele para Portugal é que ele tinha uma mentalidade liberal, e isso é que é estranho para a história do Brasil, porque pelo fato de no Brasil ele ter, por exemplo, em dado momento fechado a Assembleia Constituinte para impor a sua Constituição, a ótica da Europa é de que ele era liberal, e quem era o absolutista era seu irmão Miguel. Por isso que durante muito tempo aqui em Portugal, depois da sua morte, até basicamente o fim da monarquia, foi uma guerra entre conservadores, chamados de miguelistas, e liberais, que eram ligados a Dom Pedro I, aqui Dom Pedro IV.